Olá, queridos alunos e alunas do EAD da Unifatesc. Eu sou a professora Ariane e estou aqui para trabalhar com vocês nessa noite, então, a nossa disciplina de economia. Bom, falando bem brevemente sobre o meu currículo, a minha experiência com essa área que eu gosto tanto, eu tenho graduação em Ciências Econômicas, tenho mestrado em Teoria Econômica e tenho doutorado em Administração Estratégica. Trabalho com essa disciplina de economia já há muitos anos. E eu estou aqui, então, para passar para vocês um pouquinho, né, do meu conhecimento, para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente já viu a respeito, vocês que já devem ter lido a apostila, já devem ter realizado algumas atividades no seu ambiente virtual, né, já assistiram às aulas gravadas com o professor Rodrigo, e nós estamos aqui, então, o professor Romário, né, o nosso tutor também está acompanhando a gente aí no chat, vocês podem enviar comentários, perguntas, depois a gente vai selecionar, as perguntas que vocês enviarem, vou fazer questão de respondê-las, né? Depois o Romário passa para vocês um feedback, tá? Ali pelo Moodle, tá? Com todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então de economia, que é uma área tão fascinante, tão interessante, para todos os estudantes aí, para todos vocês que estudam área de gestão, né? Então, que tem essa disciplina de economia na sua matriz. A gente pode começar falando um pouquinho sobre algumas questões econômicas que são fundamentais, que a gente se depara no nosso dia a dia. Bom, quando você está assistindo o jornal na sua casa, quando você lê, né, matérias em revistas, periódicos, jornais de notícias, sempre a gente vê assuntos relacionados com a economia. Por quê? Né? Qual que é a importância da economia? A economia faz parte do nosso dia a dia, né? Então, desde que o mundo é mundo, né, as pessoas sempre se preocuparam e sempre tiveram que decidir como você vai pegar os recursos produtivos, juntar esses recursos e produzir bens e serviços. Como que esses bens e serviços vão chegar até a população, né? Nós, enquanto seres humanos, precisamos consumir bens e serviços. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões básicas da economia, algumas questões elementares. Então, só para começar, né, algumas questões que a gente se depara no nosso dia a dia. A questão do aumento de preços, por exemplo. Isso é uma notícia recorrente, né, e a gente está sempre antenado a isso, porque é algo que afeta diretamente, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, a inflação, né? Então, a inflação, que a gente pode dizer que está diretamente relacionada com a perda de valor da moeda, né? Então, quando a gente fala que a moeda perde valor, isso se reflete nos preços dos bens e serviços. Então, o aumento de preços é uma questão que a gente se depara direto aí, né, nos jornais. Crises econômicas, né? No mundo inteiro, a gente muitos anos aí, né? Já faz muitos anos, e a gente que acompanha um pouco de história econômica, um pouco sobre a história da humanidade mesmo, a gente vê que a gente se deparou por vários momentos por crises econômicas. Então, o próprio capitalismo é cíclico, né? Tem períodos de depressão, de crescimento, tá? Então, são questões que a gente também se depara no dia a dia. Né, vocês com certeza se lembram, já ouviram falar da crise de 1929, que foi uma crise que gerou a Grande Depressão, né, uma crise muito significativa, muito importante, né, para a história da humanidade. Tivemos em 2008 a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Estamos vivendo hoje também, né, uma crise mundial aí decorrente da pandemia ainda, né, também com os mercados financeiros ainda um pouco abalados, se recuperando. Então, é uma questão também que a gente se depara no nosso cotidiano. Variações cambiais, né? Também, isso também são questões que afetam o nosso dia a dia, porque a variação da taxa de câmbio, a variação do preço do dólar, afeta outras variáveis da economia. Né? Uma coisa que é sempre muito importante lembrar na economia é que as variáveis, sim, são interrelacionadas, né? Então, quando uma variável, a gente tem uma alteração em uma variável, ela impacta nas demais também. Quando a gente fala em taxa de juros, ela está ligada ao PIB, à taxa de câmbio, à inflação, todas elas se relacionam, né? Então, quando a gente fala do comportamento dos juros, por exemplo, nós estamos tendo neste momento, né, um debate sobre a questão dos juros no Brasil, por exemplo. Aí a gente tem as definições de política monetária, estamos mantendo a taxa de juros, né, a 13,75%, e aí existe um debate sobre isso, o Copom se reunindo neste momento para definir o rumo da taxa de juros, e essa taxa de juros que afeta a disponibilidade de crédito, financiamentos, investimentos no Brasil inteiro. Né? Então, os juros são uma variável importantíssima na economia também.
Aumento de impostos, né? Também são questões que a gente também se depara aí no nosso cotidiano e que afeta a nossa renda, né? Então, é importante a gente lembrar dessas variáveis aqui quando a gente for falando na nossa aula sobre questões econômicas que são importantes. Para a gente retomar e destacar aqui o conceito de economia, né, esse conceito tão importante que é fundamental que a gente entenda para poder evoluir, né, na nossa disciplina de economia, é importante a gente lembrar como as teorias foram evoluindo, como que se dá a construção do conhecimento científico. Então, quando a gente fala na evolução do pensamento econômico mesmo, vocês viram na primeira unidade, né, da apostila de economia, um pouquinho sobre a questão dessa evolução do pensamento econômico. Quem foram os principais pensadores? Né? Então, a gente pode dizer, basicamente, que o pensamento econômico está dividido nessas três eras, né? O período pré-moderno, grego, romano e árabe, período moderno, que daí a gente já tem a questão do mercantilismo e da fisiocracia, e o contemporâneo, que é a partir de Adam Smith, no final do século XVIII. Aqui tem um marco importantíssimo na história do pensamento econômico, que foi com o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, que foi em 1776, que o Adam Smith vem falar, então, sobre o liberalismo, né, e é considerado aí o pai da economia moderna, do pensamento contemporâneo da economia, tá? Então, o que a gente vê ao longo da evolução da humanidade? Que os pensadores mesmo, né, até os filósofos gregos, lá, eles tentavam compreender como se davam as relações sociais de produção e distribuição, né? Como que a sociedade se organizava, então, nesse sistema econômico para poder produzir bens e serviços e distribuir. Então, a gente teve ali um período importante, por exemplo, lá, então, os pensadores, os filósofos já falavam sobre isso, questões de ética, de moral e como que a sociedade se organizava para a produção de bens e serviços. Depois a gente teve o mercantilismo, né, que é um período importante aí, onde se considerava que o comércio era a base da riqueza dos países, né? Então, a questão do acúmulo de metais preciosos e o comércio eram fundamentais para a riqueza de um país. E os fisiocratas, né? Depois a gente teve, então, uma corrente de pensamento fisiocrata que pensava, que acreditava que era na terra que estava a riqueza de um país, né? Então, a gente vê essa evolução, né? Conforme também as tecnologias, a gente pode dizer que o avanço tecnológico, ele sempre caminhou junto com essa evolução do pensamento, das teorias, né? Porque quando a gente começou, então, ó, na primeira revolução industrial, que a gente teve ali, basicamente, o capitalismo na sua forma mais forte, né? E aí a gente teve, então, muitos pensadores que tentavam analisar e dizer como que a economia estava funcionando ou como ela deveria funcionar, né? Então, a gente tem, depois, esse pensamento contemporâneo com a escola clássica da economia, com David Ricardo, com Adam Smith, com o próprio Karl Marx, uma linha diferente dentro da escola clássica, mas eram pensadores, então, da escola clássica que tentavam compreender os fenômenos econômicos, né? Então, é importante a gente destacar isso, que essa construção do conhecimento científico, ela também ocorre, então, a economia é considerada uma ciência, né? Então, na ciência econômica, essa evolução também ocorre com o surgimento de novas teorias, né? De teorias que vêm sobrepondo outras, considerando alguns aspectos de uma teoria e verificando aquilo que realmente aconteceu ou aquilo que não era de fato como eles diziam, né? Então, essa evolução aconteceu também dentro da economia. E aí a gente vem para o conceito em si, né, da ciência econômica, alguns aspectos muito importantes para a gente destacar aqui, a gente relembrar a origem do termo, né? Então, foi Xenofonte, um filósofo, que falou pela primeira vez sobre o termo, que era oikonomos, né? Que era um termo grego, de origem grega, então, que queria dizer administração do lar ou administração da casa. Essa era a origem do termo economia. Então, quando a gente fala economia, a gente tem que pensar isso, que é uma ciência que se preocupa justamente em como administrar o recurso. Quando você fala que está fazendo economia na tua casa, você está pensando em quê? Em como você vai pegar a sua renda e como você vai montar a sua cesta de consumo, como você vai administrar os seus recursos, não é? Da sua casa, do seu lar. Um país também precisa administrar os seus recursos, e essa é a origem da economia. E por quê? Aqui eu destaco a questão da escassez, né? Vocês viram ao longo da disciplina que a escassez é a essência da ciência econômica, que se não fosse escassez, não teria por que a gente estudar economia, certo?
Então, o que a gente sabe? Que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos produtivos são limitados. Então, desse problema econômico, né, as necessidades, o desejo de consumo ser ilimitado e os recursos produtivos limitados e finitos, é que vem, então, a importância de se estudar a economia, certo? Então, qual que é o objetivo da administração desses recursos? É atender uma série de necessidades individuais e coletivas que precisam ser satisfeitas para garantir a sobrevivência dos indivíduos. Que necessidades são essas, né? De alimentação, transporte, educação, saúde, bens e serviços em geral. Então, a necessidade de administrar esses recursos produtivos é para que a gente possa, então, atender essas necessidades coletivas e individuais. E aí a importância, então, de se estudar a economia, né? A importância da ciência econômica. Bom, que bens e serviços são esses, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia, cada um, você que pensa, você toma todos os dias sobre o que você vai consumir, sobre o que você vai fazer com o seu salário, se você vai poupar, se você vai investir, se você vai consumir, o que você vai consumir, que tipo de bens, né? Então, a economia é a ciência das decisões também, da tomada de decisões. A gente sabe que, enquanto agentes econômicos, nós, consumidores ou as empresas, todos nós temos que tomar decisões, né? Então, em como utilizar os nossos recursos. Então, essa produção econômica para produzir os bens e serviços que nós precisamos, elas se utilizam de fatores de produção. O que são esses fatores de produção? É um conjunto formado por recursos naturais, equipamentos e trabalho. Esses fatores de produção são os elementos responsáveis pelo processo de fabricação dos mais variados tipos de bens. Então, aqui a gente tem essa combinação dos fatores de produção, é o que a gente pode falar que é um sistema de produção que reúne trabalho, a mão de obra, capital, que são máquinas e equipamentos, os recursos naturais, e a soma desses fatores vai gerar o quê? Os bens e serviços, certo? Então, podemos definir, de certo modo, a economia como sendo um processo que combina fatores de produção para criar bens e serviços. Então, quando a gente estuda um pouquinho da economia, né, falar sobre a microeconomia mesmo, sobre a questão da teoria da oferta, a gente pode até considerar que certos tipos de produção são são tecnologicamente mais avançadas ou mais manuais, né? Então, assim, cada combinação desses fatores de produção vai gerar os bens e serviços. Ele pode ser mais intensivo em capital ou menos intensivo em capital, certo? Bom, quem que participa desse processo econômico, né? Quem são os agentes aí principais que fazem parte da economia e que conduzem a economia no seu funcionamento? Nós temos os agentes econômicos. Você é um agente econômico, eu sou um agente econômico, o Carlos é um agente econômico, a Tássia é um agente econômico, todos nós somos agentes econômicos. Então, as empresas são agentes econômicos que são encarregados de produzir e comercializar bens e serviços, certo? As famílias são todos os indivíduos e unidades familiares da economia que, no papel de consumidores, adquirem os mais diversos tipos de bens e serviços para satisfazer as suas necessidades, certo? E o governo, que são todas as organizações que, direta ou indiretamente, sob o controle do Estado, ajuda aí nas tarefas, então, tanto na esfera federal, estadual, como municipal, né? Que é o regulador da economia, então. Então, nós temos as empresas, as famílias que consomem e temos o governo, que é quem vai regulamentar todo esse fluxo econômico, certo? Aí vem o conceito de sistema econômico, né? Que é como que essa sociedade se organiza, então. Então, nós vimos ao longo da humanidade várias formas de sistema econômico. A gente teve o feudalismo antes do capitalismo, né? Então, nós tivemos aí alguns sistemas econômicos, né? As economias asiáticas, antes ainda do feudalismo. Então, o sistema econômico é uma forma política, social e econômica pela qual está organizada uma sociedade. Como que essa sociedade se organiza para produzir esses bens e serviços, né? Então, a gente sabe que esse sistema econômico, para que ele possa funcionar, e essa sociedade tem, então, essa produção de bens e serviços, a gente vai ter um estoque de recursos produtivos, que são esses recursos que nós comentamos, matéria-prima, mão de obra,
Nós temos as unidades de produção, são as empresas, certo? E o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Então, esses são os elementos que compõem um sistema econômico. E aí nós vamos falar aqui bem brevemente, porque vocês já viram no material, com certeza, já assistiram às aulas, né? Sobre os principais sistemas econômicos. Então, que a gente tem na atualidade, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem o sistema capitalista, que é também chamado de economia de mercado, que é regido pelas forças de mercado. Qual que é a essência do sistema capitalista? Nós temos uma orientação voltada para o mercado, a produção voltada para o mercado, né? A livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de produção. No sistema socialista ou economia centralizada, as questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão central de planejamento e predomina a propriedade pública dos fatores de produção. No sistema socialista, então, ou essa economia chamada de centralizada, não existe a iniciativa privada. Os meios de produção, ou essas unidades de produção, que são as empresas, elas são de propriedade pública. Essa que é a essência da economia socialista, certo? Aí a gente tem o que a gente vê aí na maioria dos países, né, que é uma economia mista. São sistemas de economia mista. Você tem as forças de mercado, você tem a iniciativa privada, mas a gente tem também a atuação do Estado em alguns setores, com mais intensidade ou menos intensidade, certo? E o socialismo de mercado, que ele reúne o regime político comunista com a economia de mercado, que é o exemplo que a gente tem da China atualmente, né? Que ela tem um sistema econômico, um regime político comunista, só que ela tem uma economia de mercado, uma economia livre, uma economia que negocia com o mundo inteiro, né? Então, uma economia de mercado com uma economia, ainda um sistema político planificado, centralizado, né? Então, é um tipo de socialismo de mercado que se convencionou chamar, tá? Bom, aqui então, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão, as principais áreas de estudo da economia, né, que são importantes também a gente destacar. A divisão do estudo econômico na sua essência. Nós temos a microeconomia, a macroeconomia, a economia internacional e o desenvolvimento econômico ou crescimento econômico. Aqui nessa nossa aula, a gente vai focar um pouquinho na micro e na macroeconomia, que são os dois principais ramos de estudo da economia, certo? Bom, o que é a microeconomia? Né? Então, pelo próprio nome, a gente já pode imaginar. A microeconomia, ela estuda o funcionamento da oferta e da demanda na formação do preço de mercado. Ou seja, o preço sendo obtido pela interação entre consumidores e empresa. Então, a gente já sabe disso, né? Quando a gente escuta falar a lei da oferta e da demanda. Ah, por que o preço da banana subiu no mercado? Ah, porque a produção foi baixa, o preço sobe. Ah, por que o preço do tomate caiu? Porque houve um excesso, uma produção, né, mais robusta, mais significativa, o preço cai. Então, essa interação também entre consumidores e empresas é que vai definir o preço dos produtos no mercado, né? Então, a gente tem aqui a microeconomia, sendo parte da economia que estuda o comportamento desses agentes econômicos individualmente. Como você, consumidor, toma a decisão? O que te influencia? É o preço do produto? É a existência de um produto substituto? É a sua renda? Né? Ou seu gosto ou preferência? São alguns fatores que influenciam o consumidor. O que influencia a empresa na hora de decidir o quanto ela vai produzir? É a tecnologia, são os recursos produtivos que ela tem disponível, né? Então, essa interação entre consumidor e empresa que vai definir o preço num sistema de mercado, um sistema de uma economia de mercado, certo? Qual que é o objetivo da empresa, então? Dentro do princípio da microeconomia, é importante a gente destacar isso, o princípio da racionalidade. Os agentes econômicos são racionais, né? O que é ser racional? É você tomar decisões com base na racionalidade. Se o preço do produto aumenta, a tendência é que você diminua o consumo desse produto. É que você escolha um outro produto. Qual que é o objetivo do empresário ou do agente econômico enquanto unidade produtiva? É maximizar o seu lucro, certo? Então, isso é o princípio da racionalidade. Os agentes econômicos agem de forma racional. Como que se aplica a análise microeconômica, então? Na teoria dos preços, a gente pensa como se determina o preço dos bens e serviços e dos fatores de produção.
O instrumental microeconômico diz por que quando o preço de um bem se eleva, a quantidade demandada desse bem deve cair. Então, são questões dentro da microeconomia, são fundamentais, que a gente tenta analisar, né? Então, como que os preços são definidos? Por que quando o preço de um produto aumenta, as pessoas deixam de consumir esse produto? Aí a gente tem dentro do estudo microeconômico duas grandes áreas aí, né? Então a gente tem análise da demanda e análise da oferta. Nós não falamos já que a microeconomia é a que estuda essa interação entre ofertantes e demandantes, né? Ou seja, empresas e consumidores. Dentro da análise da demanda, a gente tem a teoria do consumidor, que analisa a demanda individual. E a gente tem a teoria da demanda de mercado, que analisa como que é o comportamento de um mercado como um todo. Dentro da teoria do consumidor, a gente pode considerar como que as pessoas tomam decisões, né? Que fatores influenciam? Né? Então, o preço do produto, a existência de bens complementares ou substitutos, como que a minha renda vai influenciar. Então, isso está dentro da teoria do consumidor. E na teoria da oferta, análise da oferta, a gente tem a teoria da produção, que analisa a oferta da firma individual, que aqui dentro da microeconomia, dessa parte, a gente analisa como que a empresa toma decisões do quanto ela vai produzir. Vai depender dos fatores de produção que ela tem, né? Aí aqui dentro a gente pode analisar vários aspectos, como a lei dos rendimentos decrescentes, que diz que a empresa tem fatores de produção que são fixos. No longo prazo, você até consegue alterá-los, mas no curto prazo não. Então, não adianta você comprar muita matéria-prima, contratar muita mão de obra, se você tem os fatores de produção que são fixos, por exemplo, as máquinas e os equipamentos. Então, e a gente tem também a teoria dos custos de produção, né? Então, aqui dentro da microeconomia, existe um instrumental aí microeconômico que vai analisar como que a empresa pode minimizar seus custos, né? Então, a empresa tem que conhecer qual que é o seu custo médio de produção, qual que é o seu custo marginal de produção, para, a partir dali, ela tomar decisões mais assertivas, né, sobre o quanto que ela vai produzir, tá? E para ela poder maximizar o seu lucro, que é o objetivo da empresa. Dentro da microeconomia também, nós temos a análise das estruturas de mercado. Quando você pensar assim, o que é uma estrutura de mercado? Como que esse mercado está estruturado? Né? Então, a gente pode considerar que existem mercados que nós temos muitas empresas atuando. Então, você tem muita concorrência. Você sabe, enquanto consumidor, ou até você que é empreendedor, né, que tem empresa, a família, alguém tem empresa e sabe como que funciona isso. Você pode ter muitos concorrentes ou poucos. Então, essa estrutura do mercado que você está atuando vai influenciar nas suas decisões também. O que seria essa análise da estrutura de mercado? Avaliam-se os efeitos da oferta e da demanda, tanto no mercado de bens e serviços, como no mercado de produção. Ou seja, dentro dessa análise da estrutura de mercado, a gente analisa se o mercado é competitivo ou concentrado. O que é um mercado concentrado? É um mercado que tem poucas empresas atuando, né? Então, você tem um mercado muito concentrado, com pouca concorrência. Quando você tem uma concorrência perfeita ou concorrência monopolista, aí você vai ter várias empresas atuando, ou vendendo produtos muito similares, ou produtos muito diferenciados, né? Então, nessa análise das estruturas do mercado, a gente vai analisar isso. Vocês sabem, você vai montar um negócio. É mais difícil montar uma empresa de tecnologia, um posto de gasolina, ou é mais fácil montar um comércio pequeno na minha cidade, uma padaria, você consegue visualizar a diferença? Você precisa de uma quantidade elevada de investimentos, o outro nem tanto. Então, é isso que vai diferenciar, são as barreiras à entrada. Tem mercados que têm muitas barreiras à entrada, ou seja, é um mercado difícil de você ingressar. Né? Mercados oligopolistas, por exemplo, que tem poucas empresas, grandes empresas, mas poucas, né, que atuam nesse mercado. Então, dentro da microeconomia, a gente tem essa parte que analisa as estruturas de mercado, como que esse mercado está estruturado, se esse mercado tem muita concorrência ou pouca, e isso vai influenciar nas decisões da empresa, com relação a preço, a quantidade produzida, entre outros, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de demanda, então? Muito importante dentro da microeconomia, a demanda de um produto ou serviço refere-se à quantidade que o indivíduo deseja adquirir num certo período de tempo.
Isso é a demanda ou a procura, o quanto que as pessoas estão dispostas a consumir esse produto. O que influencia o consumidor, basicamente? O preço do produto, o preço dos outros bens. Isso aqui é muito importante porque, quando eu vou consumir um produto A, né? Então vamos pensar num tipo de carne, ou bovina ou suína. O preço da carne bovina vai influenciar na demanda pela carne suína, né? Se o preço da carne bovina estiver muito elevado, eu vou preferir substituir, comprar a carne suína. Então, na hora de tomar decisão de consumo, a gente também analisa o preço dos outros produtos concorrentes, certo? A renda do consumidor também tem uma influência total na minha decisão de consumo. Se minha renda aumenta, eu já gasto mais, não é assim? Eu já estou sabendo que minha renda vai aumentar, eu já estou gastando hoje, né? Esse é o comportamento do consumidor, naturalmente. O gosto ou preferência do indivíduo é um aspecto também que vai influenciar, certo? Aí aqui a gente tem aquele gráfico famoso, né? Um gráfico da Lei Geral da Demanda, que diz que há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do produto, do bem. Coeteris paribus, esse aqui é um termo importante na economia, que quer dizer o seguinte: tudo ou mais constante. Por que é importante isso aqui? Se eu quero analisar um gráfico entre preço e quantidade, quero ver qual o impacto de uma variação no preço na quantidade demandada, eu tenho que considerar que o resto das variáveis ficaram constantes. Porque se eu considerar que a renda aumentou também, eu já não consigo ter essa análise crua sobre preço e quantidade, né? Porque se eu falar assim, o preço da carne aumentou, qual que é o impacto disso na demanda por carne? Mas o preço aumentou, mas a renda do consumidor também aumentou. Aí eu não consigo fazer essa análise. Para eu poder fazer uma análise de qual o impacto de um aumento no preço na demanda por carne, eu tenho que considerar que a renda se manteve constante. A renda, assim como outras variáveis. É isso que esse termo, coeteris paribus, um termo muito importante da economia, né, na microeconomia, ele quer dizer isso. Quando eu vou fazer análise sobre duas variáveis, eu tenho que considerar que as demais se mantiveram constantes, certo? Então, aqui a gente vê um gráfico que mostra que se o preço de um produto aumenta, a quantidade demandada vai diminuir. Se o preço do produto diminui, a quantidade demandada vai aumentar, certo? Por que essa curva de demanda é negativa? Por que ela tem esse comportamento de ter essa relação inversa? Porque existem dois efeitos importantes da gente destacar aqui. O efeito substituição. Se o preço do produto aumentou, eu vou procurar um similar. Eu vou substituir o consumo dele, certo? Assim como o exemplo da carne que eu dei. Se o preço da carne bovina subiu, eu vou procurar um similar. Vou comer mais frango, vou comer mais carne suína, vou comer mais peixe, certo? E o efeito renda? Se o preço de um produto aumenta, a minha renda fica mais restrita, não é? Porque eu tenho uma cesta de consumo. Então, se o preço de um bem aumenta, mas todo o restante continua constante, a renda, o preço de outros bens, a gente perde poder aquisitivo e por isso essa demanda diminui. Então, esses são dois efeitos que explicam por que a demanda é inversamente proporcional ao preço, certo? O efeito renda e efeito substituição, tá? E a oferta, então? A oferta, ela é considerada tudo aquilo que o produtor deseja oferecer no mercado em um certo período de tempo. A oferta de um produto ou serviço qualquer em determinado período de tempo varia na razão direta. Olha lá, uma coisa importante para vocês tirarem da nossa aula de hoje aqui. Demanda, relação inversa entre preço e quantidade. Oferta, relação direta entre preço e quantidade. Quanto maior o preço de um produto, mais as empresas querem vender esse produto, mais a empresa quer disponibilizar esse produto no mercado, não é? Vamos falar de um exemplo aqui simples, assim, de uma usina, né, de álcool e açúcar. Então, se o preço do açúcar está elevado no mercado, se existe uma demanda pelo açúcar e o preço está subindo, o que a usina vai preferir? Vender mais açúcar do que álcool, né? Então, é um exemplo simples, mas só para a gente entender. Quando o preço de um produto está aumentando no mercado, a empresa quer vender mais aquele produto, certo? Então, existe uma relação direta. Ou seja, há uma correlação direta entre quantidade ofertada e nível de preços. Coeteris paribus, de novo aqui, que esse significado quer dizer tudo ou mais permanecendo constante. Se eu for considerar o resto constante, existe uma relação direta entre preço e quantidade ofertada, certo? Aqui, então, a nossa função oferta, né? Que a quantidade ofertada é função do preço e outras variáveis que afetam a oferta, como o preço do bem, os custos dos fatores de produção, né?
o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima, o custo da tecnologia, a tecnologia em si e o número de empresas no mercado, certo? Então, isso aqui são variáveis que vão afetar a quantidade que as empresas estão dispostas a ofertar no mercado, a vender, tá? E aí a gente tem aqui o tão famoso equilíbrio de mercado, né? Que a gente tem, então, uma curva vermelhinha aqui, que é a demanda de mercado, e azul, que é a oferta de mercado. Uma tem relação direta, preço e quantidade, é o que está acontecendo aqui com a oferta, e a relação inversa é a demanda de mercado. Então, a interação dessas curvas é que vai determinar o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem. O que a gente pode levar em consideração aqui? Se o preço estiver muito alto, a demanda vai cair. Se o preço estiver muito baixo, a demanda vai subir. E aí a gente vai ter esse equilíbrio, né, entre oferta e demanda, que vai ser onde as duas curvas aqui se encontram, certo? Bom, falando um pouquinho sobre macroeconomia também, então um dos assuntos muito importantes da disciplina, a macroeconomia já é o ramo da economia que estuda o comportamento da economia como um todo. Vocês se lembram que a gente falou que a microeconomia é o comportamento dos agentes econômicos individualmente? Como que o consumidor se comporta, como que a empresa se comporta? Já na macroeconomia, a gente tem o comportamento da economia como um todo. Então, procure identificar e medir variáveis que determinam o volume total de produção. O que é o volume total de produção? Aquela sigla que a gente conhece bem, também escuta falar muito nos jornais, o nosso PIB, o nosso nível de emprego, o nível geral de preços, que é a inflação, bem como a inserção do mesmo na economia mundial. Então, a gente tem na macroeconomia um estudo da soma do comportamento desses agentes econômicos. Aquilo que a gente falou, então, que na micro a gente estuda como os agentes econômicos se comportam, aqui a gente vê a soma do resultado do comportamento desses agentes, né? Como que o PIB, como que a taxa de câmbio, como que a taxa de juros, como que essas variáveis vão estar se comportando, né? Aqui estão os principais agregados macroeconômicos: câmbio, juros, PIB, emprego, inflação, e os objetivos da política macroeconômica. Bom, vocês estudaram um pouquinho já sobre os pensadores, estudaram sobre Keynes, que foi uma figura importante na economia, que falava em como que o governo, no princípio da demanda efetiva, como que o governo poderia influenciar ou, por meio de variáveis macroeconômicas, poderia levar a economia a um crescimento econômico, né, a um aumento da demanda agregada. Então, a gente tem as políticas macroeconômicas que o governo pode, por meio dessas variáveis, alterar o comportamento da economia. Qual que é o objetivo do governo em termos de política macroeconômica? É alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. Esses são os objetivos da política macroeconômica, certo? Aqui estão as principais políticas macroeconômicas: a fiscal, a monetária, cambial, comercial e a política de rendas. As políticas que eu vou comentar aqui são a fiscal, a monetária, são as políticas que a gente mais vê nos jornais, né? Que a gente mais vê aí o Ministério da Economia, tá? O governo atuando sobre essas variáveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre a política fiscal. O que quer dizer a política fiscal? Tem a ver com o fisco, com o governo, com seus gastos e arrecadação, né? Então, a gente tem a política tributária, que é a política de impostos, e a política de gastos, que são as despesas públicas, os gastos públicos. O governo pode adotar tanto uma política restritiva como expansiva. Quando que ele adota uma política restritiva? Quando ele aumenta os impostos, porque quando ele aumenta impostos, ele está deixando uma renda disponível menor. As pessoas vão ter menos renda, certo? Para consumir. Ou ele pode também reduzir os seus gastos, investir menos em infraestrutura, em gastos do governo. Quando ele quer expandir, ou seja, acelerar o crescimento econômico ou ajudar a economia a retomar um crescimento, ele vai adotar uma política expansiva, com redução de impostos ou aumento de gastos. Não é? Quando o governo quer, por exemplo, a gente vê lá, os automóveis, né, as fábricas de automóveis estão com problema aí, vendendo pouco, estão precisando de um estímulo. O que o governo faz? Ele vai lá e reduz os impostos, né? Reduz o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para poder aquecer aquele setor. É um tipo de política, desculpa, é um tipo de política fiscal restritiva quando ele aumenta os impostos e expansiva quando ele reduz os impostos.
Então, quando ele reduz imposto, ele está querendo aquecer a economia, certo? Bom, e a política monetária? Monetária, que é, dentro da macroeconomia, a política monetária é a que regula a quantidade de moeda e crédito e taxa de juros, uma política importantíssima também. Que instrumentos que o governo tem? Emissão de moeda, que é monopólio do Banco Central, reservas compulsórias, que é uma parcela dos depósitos que os bancos comerciais têm, que eles são obrigados a manter em reserva junto ao Banco Central. Então, o governo também pode aumentar e reduzir esse compulsório para estimular ou frear a quantidade de moeda em circulação na economia. Open marketing, operação de open marketing é de compra e venda de títulos públicos. Quando o governo quer colocar mais moeda em circulação, ele resgata títulos públicos que estão em poder das pessoas. Quando ele quer fazer o contrário, ele vende títulos públicos, ele tira dinheiro de circulação. Ou ele compra títulos e coloca dinheiro em circulação, né? Então, o governo tem essa capacidade também. Redesconto são empréstimos que o Banco Central faz aos bancos comerciais, tá? Então, esses empréstimos também. Quando o Banco Central reduz essas taxas, ele está possibilitando que os bancos emprestem mais dinheiro. E quando o Banco Central aumenta essas taxas, ele está reduzindo essa possibilidade. E essa regulamentação toda sobre crédito e taxa de juros. Então, conforme eu comentei com vocês, estamos nesse momento tendo reunião essa semana aí do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, para definir os rumos da nossa taxa de juros, que é, então, essa regulamentação da quantidade de moeda e de crédito circulante na economia, tá? Então, importantíssimo isso aqui. Também pode ser restritiva ou expansiva. Deixa eu explicar isso aqui para vocês rapidinho. Qualquer ação que o governo faça e que ele queira aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia é uma política expansiva, certo? Que daí ele está ampliando o crédito, ele está deixando os bancos emprestarem mais dinheiro, é uma política expansiva. Qualquer política que o governo vai fazer que vá restringir ou diminuir a liquidez da economia, né? Quando a gente fala em liquidez, importante isso, o que é a moeda na sua forma mais líquida? É o dinheiro, né? É o dinheiro em espécie, é o dinheiro que a gente tem em conta corrente, que é aquele dinheiro que você pode usar para pronto pagamento a qualquer momento. A gente tem o dinheiro na forma menos líquida, que daí nós temos ações, temos investimentos em títulos do Tesouro, né? Outros tipos de investimentos, que daí é moeda também, mas na forma menos líquida. Então, quando o governo analisa isso, a questão da liquidez da economia, se a economia está precisando de um empurrãozinho, ele tem que adotar políticas expansivas. E o contrário, quando a gente tem um processo inflacionário e o governo percebe que ele precisa frear um pouco e controlar esse crescimento da economia, ele vai adotar políticas restritivas, aumentando os juros, por exemplo, né? Reduzindo essa capacidade de empréstimo dos bancos comerciais, tá? Bom, então, gente, isso foi um pouco sobre a economia. A gente podia falar mais sobre crescimento, desenvolvimento. A gente ainda vai ter uma aula de revisão para a gente retomar as nossas atividades, aí, estudo de caso, a nossa APA, tá? A gente ainda vai ter uma aula de revisão da disciplina. Mas por hoje, então, eram esses temas essenciais que eu queria trabalhar com você. Para finalizar a questão do crescimento econômico e do desenvolvimento, a gente também tem que entender que há uma diferença entre os dois, né? O crescimento é o aumento do PIB, aumento da produção nacional. E o desenvolvimento econômico, ele vem acompanhado de melhorias em indicadores econômicos e sociais, né? Então, indicadores sociais, certo? Bom, então, pessoal, aqui tá nossas referências que a gente usou essencialmente o livro de Fundamentos de Economia do Vasconcelos, né? E do Garcia, que são, então, autores muito conhecidos aí da economia, tá? Que tem livros atuais sobre o tema, que é importante que vocês sigam. Inclusive, acessem a biblioteca digital, tá? Na biblioteca digital vocês vão ter um acervo riquíssimo aí de materiais extras e complementares para vocês lerem. Depois eu vou pegar, então, as perguntas que o Romário pode ter selecionado aí para nós. Vou mandar as respostas para vocês, tá? Desejo a todos, então, um excelente resto de noite aí. Que vocês fiquem atentos ao calendário acadêmico, tá, pessoal? Fiquem atentos, o calendário acadêmico tem tudo ali descrito, os prazos para a realização das atividades, atividade de estudo de caso, a prova da disciplina, tá? Então, não percam os prazos. E também, então, busquem aí o auxílio do seu monitor, o auxílio do seu tutor, para poder ter uma excelente condução aí ao longo da sua jornada de estudo, certo?
Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de economia de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos uma excelente noite e até logo.